Vamos a mais uma refutação do Patota Líder. Então, o Patota Nerd, ele mandou vários twitters do Koyama para tentar provar que ele não deve ser levado a sério, né? As frases dele, né? No caso, as declarações dele devem ser completamente desconsideradas. Só que basicamente os twitters que ele mandou, basicamente só provam duas coisas. Ele não sabe do que tá falando. 2, ele ignora a política de precaução, né? Ou ele finge que esse negócio não existe, porque é uma coisa que realmente existe quando se trata de uma franquia tão grande quanto Dragon Ball. Voltando aí no primeiro ponto, o Alucard, ele não sabe do que ele tá falando. Por quê? Porque ele age como se a gente usasse Koyama como o Akira Toriyama, como se as declarações do Koyama fossem superiores às declarações do Akira Toriyama. Aí ele dá argumentos chulos como, o Koyama ele pegar e falar assim: quem sabe sobre isso é o Akira Toriyama. Só que, gente, isso é uma coisa óbvia. É óbvio que o Koyama, ele não vai prevalecer em cima do Akira Toriyama, porque ele não é o autor de Dragon Ball. Mas isso não muda o fato das declarações do Koyama poderem sim ser levadas a sério, dado o contexto em que elas foram dadas. É por isso que ele não sabe do que ele tá falando. Porque quer tratar como se a gente estivesse agindo como se o Koyama fosse o próprio Akira Toriyama, quando isso simplesmente nunca foi verdade. Em nenhum momento uma declaração do Koyama foi usada para sobrepor uma declaração do Akira Toriyama. O que o caso Alucard quer fazer é se validar desse argumento chulo para prevalecer a teoria fodida dele de espaço fracionário. Agora vamos ao segundo ponto, que é o ponto que refuta esses argumentos toscos aí do Alucard de falar que as declarações do Koyama não devem ser levadas a sério porque ele fala que é só uma opinião dele, ou que não necessariamente não está se tratando do universo de Dragon Ball. O primeiro ponto aí é que em alguns momentos de fato o Koyama ele não está falando do universo de Dragon Ball. O segundo ponto é o seguinte: o Koyama ele faz parte da empresa, entendeu? Então ele não pode sair dando qualquer declaração assim vocês acham só porque é o Twitter dele, ele pode sair falando qualquer coisa quando não é. Você pode ver que na maioria dos Twitters dele, quando ele está falando alguma coisa relacionada a Dragon Ball, que não é uma afirmação que pode ser confirmada, por exemplo, na Daisenshu ou algum outro meio que, por exemplo, tem a revisão do Akira, ele expressa estar dizendo meramente a opinião dele, porque ele tem que falar isso, porque há uma política na empresa que faz com que o Koyama, quando ele vai dar algum tipo de declaração, ele tenha que expressar que ele está falando sobre a opinião dele, né? No caso, se tratando de Dragon Ball. Então, basicamente, o Alucard, ele ignora esse negócio, ou ele finge que esse negócio não existe, quando isso aí é uma coisa que todo mundo sabe que existe, para poder prevalecer a lógica dele de dizer que as declarações do Koyama elas não devem ser levadas a sério. As declarações do Koyama, elas podem sim ser levadas a sério, mas dentro do contexto que está sendo dito, entendeu? Dentro do que pode ser provado dentro do mangá de Dragon Ball, igual a de quinta dimensão no universo de Dragon Ball. É uma coisa que pode ser provada, é uma coisa que a gente consegue observar tanto no anime quanto no mangá, e tanto nas Daisenshu que a gente consegue observar esse tipo de complexidade dimensional. Mas o problema do Alucard é o que, mano? Ele fez uma teoria fodida lá, onde ele pega vários textos do chat GPT e formulou uma teoria de espaço fracionário, espaço-tempo fracionário, entendeu? Aí ele acha que essa teoria dele é a Bíblia de Dragon Ball agora. Aí ele fica puto quando alguém vai lá e mostra essa porra que ele fez, simplesmente não faz sentido, entendeu? Ele entra em choque. E é por isso que ele tenta debuncar qualquer coisa ou refutar qualquer coisa que vá contra essa teoria dele de espaço-tempo fracionário, ao ponto que ele tá tentando até mesmo mostrar que um cara que tem contato com Akira Toriyama, faz parte da empresa, né, que no caso, trabalhou com o roteiro diretamente de Dragon Ball, para tentar prevalecer essa teoria dele que não tem nem aplicação dentro do anime de Dragon Ball, entendeu? A teoria dele serve para explicar, o espaço-tempo quadridimensional. Ela não abrange, por exemplo, dimensões fictícias, como a gente consegue observar no universo de Dragon Ball, e também ela não comporta uma segunda linha do tempo. Mas não, ele quer enfiar isso na goela abaixo porque ele acha que ele é o segundo maior debatedor de Dragon Ball, que provou que Goku é alguma coisa, entendeu? Ele acha que ele é esse cara aí, mas ele não é, entendeu? Ele não é. Ele não é, mas ele acha que ele é, entendeu? Então basicamente é isso aí, mano. O cara, ele não refuta nada. Ele simplesmente quer desqualificar a pessoa que realmente é relevante pro universo de Dragon Ball pra prevalecer a teoria lixo fodida dele.